Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano e vou trazer dicas de apostas para os jogos deste domingo aqui no BetBox Tips. A gente tem Liga das Nações com dois jogos muito interessantes e vamos falar já do primeiro deles. Vamos para a tela então? Tá aqui no nosso parceiro UVBet, é Itália e França, um jogão desse grupo aí da Liga das Nações, não é? Pois é, o grande clássico do futebol mundial são os dois primeiros colocados desse grupo. A gente espera um grande jogo lá na Itália, né? A França vem para essa semana sem Mbappé, ele não foi convocado, mas ainda assim é uma seleção muito forte com jogadores que são as suas estrelas nos times do futebol europeu, né? Os dois times, tanto a Itália quanto a França, têm bons ataques e chegam com uma alta média de gols em suas partidas, tá bom? A França tem uma média de 3 gols e meio por jogo e a Itália 4 gols por jogo. Por isso, a nossa expectativa é de um jogo com muitos gols e os dois times devem marcar, tá bom? A nossa entrada mais conservadora vai ser então na casa do acima de um gol e meio. Aqui, ó, mais de 1,5 gols, paga 1,38, ou seja, quase 1,40 para ter 2 gols no jogo, tá bom? E quem quiser arriscar mais, pega o acima de 2 gols, paga 1,61. Tá? A diferença é, no acima de 1,5, a gente ganha com 2 gols ou mais, tá bom? No acima de 2, a gente precisa de 3 gols ou mais para ganhar, sendo que, se for exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido, a aposta anulada e o dinheiro é devolvido, tá bom? Em ambos os casos, a gente perde se sair um gol só ou se for 0 a 0, se não sair nem um gol, tá bom? Lembrando, o primeiro turno, essa partida que foi França e Itália, o jogo foi 3 a 1 para a Itália fora de casa, ou seja, tivemos 4 gols na partida, tá bom? Vamos dar uma olhada então? A gente tem outro jogo que é Inglaterra e Irlanda. Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Inglaterra e Irlanda é outro jogo desse domingo. A gente vê os times aí, olha só, né? A Inglaterra com 3 vitórias e uma derrota e a Irlanda o contrário. 3 derrotas e uma vitória, né? A Inglaterra está na segunda colocação, mas muito adiante da Irlanda, que é a terceira, né? 6 pontos de diferença. Lembrando que se classificam aí os dois primeiros times. Esse é um jogo da segunda divisão, vamos dizer, né? Da Liga das Nações B, porque a Inglaterra caiu, né, na temporada passada e está jogando com os times piorzinhos, né? A Inglaterra vem com seus melhores jogadores convocados, está querendo, né, apagar essa mancha aí que foi cair para a segunda divisão, né? Todos os bons jogadores devem jogar essa partida, estão todos em condições físicas, tá bom? A gente acredita que a Inglaterra ganhe fácil da Irlanda e os sites de apostas trazem odds até interessantes, porque está 1,23. A gente acha que a Inglaterra é muito favorita, deveria até ser menos que 1,23. Mas, como são baixas odds, paga pouco, a gente vai deixar aqui duas dicas que pagam mais, né? A primeira dela é o handicap menos 1 para a Inglaterra, já paga 1,34, tá bom? A diferença é que a Inglaterra precisa ganhar por 2 gols aqui de diferença para a gente encaixar esse menos 1, tá bom? Se for só um gol de diferença, a aposta é anulada, o dinheiro é devolvido. A outra aposta mais arriscada é para a Inglaterra ganhar desde o primeiro tempo, ganhar meio tempo e a partida completa. É uma aposta que aparece aqui embaixo. Vamos descer aqui, ó. Meio tempo, partida inteira. Inglaterra para ganhar o intervalo e Inglaterra para ganhar o jogo. 1,71 aí arriscado, né? Porque pode virar empatando, a gente já perde essa aposta. Precisa ganhar no primeiro tempo, tá bom? 1,71 então. Fica essa dica. A Inglaterra deve tomar a iniciativa desde o começo do jogo, por isso que a gente acha boa essa aposta aí de halftime barra full time, né? A lógica é que consiga fazer um gol logo já no primeiro tempo, né? Vai ter um ataque com Harry Kane, Jude Bellingham, Saka e mais ainda, né? Os jogadores muito fortes aí dessa Inglaterra, tá bom? A gente tem um outro jogo que não abriu ainda, né? Porque eu estou gravando esse programa de domingo na quinta-feira, já que temos o feriado, né? Eu estou gravando antes. Então, eu vou fechar a tela aqui e eu vou falar de um outro jogo que não abriu as apostas, mas vai abrir até domingo, que é Israel contra a Bélgica, tá bom? Israel contra a Bélgica. Israel é a seleção mais fraca desse grupo, já está rebaixada para a Liga das Nações B, né? Só que a Bélgica vai brigar aí para ficar entre os dois primeiros do grupo. A Bélgica é muito superior a Israel,
tem motivação, porque Israel já não tem mais pelo que brigar, né? E a gente acredita que a Bélgica ganha esse jogo mesmo fora de casa. O primeiro jogo, a Bélgica ganhou por 3-1 jogando em casa, né? Mas a gente acha que o time belga vai ganhar de novo, tá bom? A nossa dica oficial vai ser o handicap -1 para a Bélgica, ou seja, para a Bélgica ganhar por 2 gols de diferença mesmo fora de casa, tá bom? Vai ser essa a dica para Israel contra a Bélgica. Vamos tentar ver se abriu aqui jogos do domingo da Série B. Aqui, a gente quer falar de Chapecoense e Coritiba. E tá aqui, a gente tem 3 jogos neste domingo de Série B. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tá aqui, Chapecoense e Coritiba. Olha, Coritiba está no meio da tabela, ali na 10ª colocação. Chapecoense estava com perigo de rebaixamento, né? Conseguiu dar uma respirada, né? Tá 3 pontos acima da zona de rebaixamento e faltam 2 rodadas para acabar a Série B. Ou seja, pode ser que algum time lá de baixo alcance a Chapecoense jogando em casa, tem que ficar esperta, tá bom? Já o Coritiba, na 10ª colocação, não tem mais tanto interesse, porque não vai conseguir subir para a primeira divisão e também não vai cair. Então, o Coritiba joga fora de casa e sem motivação nessa partida. Por isso, a gente acredita que vale a pena apostar na Chapecoense. Você vê que não é muito favorita, paga 2,01, né, contra 3,58. Por isso, a gente vai no empate e anula a aposta para a Chapecoense, tá bom? Paga 1,45. Lembrando, a Chapecoense precisa sim desses 3 pontos, precisa da vitória, está jogando em casa contra um time que não tem motivação. E no empate anula aposta, a gente precisa da vitória da Chapecoense, mas se terminar empatado, a gente tem a aposta anulada, o dinheiro é devolvido. Então, não é tão arriscado assim, porque dificilmente o Coritiba vai ganhar, né? Não tem nem por que querer jogar para ganhar muito esse jogo. Chapecoense, com toda a sua torcida, deve ganhar, pelo menos sair com empate. Então, é isso que a gente acredita, tá bom? Esse jogo, então, fica assim. E para fechar, a gente vai para a Inglaterra falar do futebol feminino, né? É a Women's Super League da Inglaterra. Deixa eu abrir aqui, que temos jogo nesse domingo aqui também. Tá aqui. Temos Leicester contra Manchester United, né? Tá aqui, Leicester City contra Manchester United. O Manchester United é um time médio para bom aí dessa liga inglesa do futebol feminino, né? Você vê que está na 5ª colocação, tem aí 3 empates nos jogos mais recentes e 2 vitórias, enquanto que o Leicester City tem aí 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Manchester United é favorito, mesmo jogando fora de casa, está pagando 1,46 e essa vai ser a nossa aposta, tá? A gente vai dar 2 dicas aqui. Primeiro, vitória do Manchester United pagando 1,46. Tá? O Leicester é um time fraco no futebol feminino, né? Não tem tanto investimento, tantas jogadoras de qualidade e vai brigar aí na parte de baixo da tabela para não ser rebaixado, tá bom? O Manchester United tem um jogo a menos ainda do que o Leicester, só para você ter ideia, né? Tem 6 jogos e o Leicester tem 7 jogos jogados. A gente acredita nessa vitória do United. E a outra dica é um jogo para poucos gols, tá bom? Vamos dar uma olhada e eu vou explicar o porquê, ó. Abaixo de 3 gols no jogo, menos de 3 gols, paga quase 1,50, ó, 1,47. Então, para ter 2 gols, 1 gol ou nenhum gol na partida. Caso tenha 3 gols, a gente tem a aposta anulada, dinheiro é devolvido. E a gente só perde se o jogo tiver 4 gols ou mais. Por que que a gente acredita que isso não deve acontecer? Bom, o Manchester United, que é o melhor time aqui, tem uma média de 1,8 gols por jogo, né? Então, menos de 2 gols por jogo. E já o Leicester tem a média de 1,1 gol por jogo, ou seja, vamos arredondar para 1 gol por jogo. Então, a gente acha que não vai sair 4 gols aí, né, tranquilamente. O Leicester só marcou 2 gols em toda essa competição. Já foram 7 jogos, só marcou 2 gols, tá bom? Então, abaixo de 3 gols no jogo, uma ótima dica aqui também, tá? Vamos pegar outro jogo, que é o Aston Villa contra o Crystal Palace. Aqui são 2 times que estão empatados quase, né? Na verdade, um tem 3 pontos, um tem 5 pontos, mas estão a uma posição de distância. Aston Villa aí, ó, você vê que vem de 3 derrotas e 2 empates, enquanto que o Crystal Palace tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Esses 2 times vão brigar aí do meio para baixo na tabela, tá bom?
A gente espera uma partida onde as defesas se sobressaiam aqui, porque os ataques não são muito fortes, né? O Aston Villa só tem 6 gols em 7 partidas, tá bom? E o Crystal Palace só 4 gols em 7 partidas, né? Então a gente acha que são médias muito baixas e a gente vai então também no abaixo de 4 gols, tá? O menos de 4 gols paga 1,32, tá? A gente ganha se tiver 3 gols ou menos na partida, né? A gente acha que esses times não vão marcar e também não vão abrir muito as suas defesas, porque são rivais meio diretos ali na briga contra o rebaixamento, tá bom? Para vocês terem ideia, a linha de gols abriu muito alta, né? A gente está podendo apostar abaixo de 4 gols. Por quê? Porque esses times tomaram grandes goleadas, mas contra times muito fortes. Para ter ideia, o Crystal Palace tomou 7-0 do Chelsea, né? O Chelsea que é o melhor time aí. Só que o Chelsea é o Chelsea, né? Não é aí o Aston Villa, o Aston Villa não vai meter 7 gols aí nesse time, tá bom? Então a gente acha que são ataques que produzem pouco com defesas fortes, então abaixo de 4 gols é uma ótima dica, tá bom? Vamos para fechar falar da Superliga de voleibol e para isso eu puxo a tela para mim aqui porque é um jogo de domingo que ainda não abriu nos sites de aposta, né? A gente já vai dar essa dica aqui, a gente vai dar essa dica que é Suzano contra o Goiás, tá? No voleibol masculino, né? O Suzano passou um sufoco no último jogo contra o time do Neurologia Ativa, que é o time mais fraco da Superliga, né? O Suzano só venceu no tie break, foi 3-2 com sufoco para o Suzano, né? O Goiás é um time que tinha caído para a segunda divisão e voltou esse ano para a Superliga, né? E montou um time aí que consegue aí trazer jogadores experientes, como o oposto cubano que era do Minas, né? O Sanches. Então, o time está se reforçando pelo menos para brigar aí para se manter na Superliga. O Suzano foi vice-campeão paulista, é um time que pode até sonhar passar para os playoffs e talvez chegar a uma semifinal da Superliga, mas não é um time que deve brigar pelo título, né? Jogando em casa, o Suzano é muito difícil de ser batido, tá? E tecnicamente, no papel, é um time superior ao time de Goiás. Por isso a gente vai dar a dica de vitória para Suzano, tá bom? Quem quiser arriscar mais, e aí é mais arriscado, que é o handicap de menos 1,5 para o Suzano, tá? Aí o Suzano precisa vencer de 3-0 ou 3-1. Tá? Só pode perder um set, não pode perder aí 2 sets, tá bom? E a gente vai dar uma passada nos Estados Unidos, né? NFL, temos vários jogos neste domingo e a gente vai falar de 4 partidas, tá bom? A primeira delas, Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills. A gente vê aqui então Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills. Buffalo Bills favorito, não muito, mas ligeiramente favorito, 1,70 aqui contra 2,02 para o time da casa, tá? Qual que vai ser a dica aqui? Bom, é um jogaço nesse domingo, né? O Kansas City Chiefs está ganhando 9 partidas e 0 derrotas, ou seja, todas vitórias. E Buffalo Bills, 8 contra 2 derrotas. São dois times que estão muito bem, é o líder e o vice-líder da AFC, né? O Buffalo Bills ainda não perdeu nenhum jogo em casa e essa linha de aposta está trazendo o Buffalo Bills favoritos, como eu mostrei, ligeiramente, né? O Patrick Mahomes é um quarterback muito versátil e nosso especialista acredita que ele terá que utilizar muito o braço com lançamentos nesses jogos, tá? Há grandes chances do Buffalo Bills ficar à frente no placar, forçando o Patrick Mahomes, que é o quarterback do Kansas City Chiefs, a passar mais a bola. Por quê? Porque as jogadas de passe param o relógio. Então, quando o time está atrás no placar, ele quer ficar parando o relógio para tentar alcançar e virar, enquanto que o time que está vencendo normalmente prefere deixar o jogo correr, tá bom? Patrick Mahomes tem uma média de 24 passes completos por jogo. Na verdade, 24,5, né? 24 passes e meio completo por jogo. E a dica é que ele faça mais de 22 passes e meio. Então, para ele ter 23 ou mais passes completos no jogo, vamos ver se já abriu aqui. Eu estou gravando 2 dias antes essas dicas. Vamos ver se a gente tem aqui passes completos para Patrick Mahomes. Aqui, ó, tentativas de passe, passes completos, tá bom? Tá mais de 22,5, ou seja,
é a linha que a gente falou, tá bom? A gente acredita que ele vai fazer acima de 22,5 passes, tá bom? 1,85 é justamente a linha de corte, tá bom? Ó, menos de 22,5 paga 1,85, mais de 22,5 paga 1,85 é a linha de corte dos sites. A gente acredita que ele bata essa linha, ou seja, que ele faça mais de 23 passes aí, tá? 23 ou mais, na verdade, a gente ganha essa aposta, tá bom? Vamos dar uma olhada, então, no jogo dos Los Angeles Rams. É isso aí, vamos lá. Los Angeles Rams contra New England Patriots. Aqui, os visitantes Los Angeles Rams são favoritos. Olha, 1,40 aqui para a vitória dos Rams contra 2,70 dos Patriots, né? O Rams é um time superior e deve vencer, tá bom? O Stafford é um bom quarterback e tem os seus recebedores, né, o Kupp e o Puka Nacua, de volta, além do ótimo running back Kyren Williams, tá bom? Todos esses do Los Angeles Rams. O time do Patriots está se reconstruindo, né? O time foi desmanchado recentemente e está tentando uma reconstrução. Está sendo liderado pelo novato, o quarterback Drake May, tá? Que só tem 3 vitórias nessa temporada aí, o Patriots. Em razão da qualidade do ataque dos Rams, a gente aposta nessa vitória, sem mais firula nessa dica. Vitória do Los Angeles Rams para pagar 1,40. Gostamos muito dessa dica, tá bom? Vamos para a partida do Cincinnati Bengals. Vamos achar aqui. Cincinnati Bengals jogando lá em Los Angeles contra os Chargers. Aqui temos um jogo também com pouco favoritismo para os donos da casa. Olha, 1,76 contra 1,94, ou seja, um jogo completamente em aberto, tá bom? Los Angeles Chargers tem 6 vitórias e 3 derrotas. Já os Bengals têm 4 vitórias e 6 derrotas. Esses números não são parâmetro sozinhos, né, para essa disputa. A gente acredita numa partida que tenha um grande duelo entre os quarterbacks, mas o nosso especialista destaca uma aposta no running back, tá bom? Na verdade, os dois running backs, o do Chargers tem o J.K. e o Gus, e o Cincinnati Bengals tem o Chase, tá bom? Esses jogadores provavelmente estarão presentes na end zone nesse final de semana, ou seja, vamos ter pontos touchdowns a partir das corridas desses jogadores, tá bom? Essa aposta não tinha aberto ainda, mas seria para a partida ter 2 ou mais touchdowns de corrida no jogo, tá bom? Ou seja, acima de 1,5 touchdown de corrida na partida. Vamos ver se a gente encontra, né? Touchdowns de corrida. A gente só tem aqui, ó, ainda não abriu, touchdowns de corrida, né? A gente tem as médias de jardas e recepção, né? Mas não touchdown de corrida, né? Mas vai abrir essa daí. Ó, tem touchdowns de corrida, de passe, tá? Não temos interceptações, mas não temos aqui os touchdowns de corrida. De qualquer forma, a gente tem as jardas de corrida, tá? Só para vocês terem ideia desses jogadores que a gente falou, tá? Mas é que o jogo todo, né, juntando os dois times, tenha 2 touchdowns ou mais de corrida, tá bom? Vamos para a última dica? Las Vegas Raiders, que vai até Miami, né? Então, Las Vegas Raiders contra Miami Dolphins, tá aqui. Raiders contra Dolphins, grandes favoritos, os donos da casa, o Miami Dolphins, tá bom? São dois times que estão mal nessa temporada, eles não têm chance de chegar nos playoffs, tá bom? Ainda que esteja jogando mal e sem muita motivação, o Miami Dolphins é um time bem superior ao Las Vegas Raiders, tá bom? A nossa aposta vai na defesa ruim dos Raiders. A gente acredita que é uma defesa ruim que vai deixar passar os jogadores do Miami Dolphins. A gente confia que o Tua Tagovailoa consiga um passe longo para o Tyreek Hill nessa partida, tá bom? Então a gente vai dizer que o passe completo mais longo do quarterback Tua Tagovailoa vai ser acima de 36 jardas e meia, tá bom? Vamos ver se a gente acha aqui. Seria o longest pass completion, tá vendo? O passe mais longo completado acima de 36 jardas e meia para o Tua Tagovailoa, tá bom? Então, se eles fizeram um passe nesse jogo de 37 jardas ou mais,
a gente ganha essa aposta. É justamente a linha de cortes aqui, você vê que paga 1,82 para mais, 1,88 para menos, né, se forem passes mais curtos, tá bom? Fica sendo então essa dica final. Eu volto na semana que vem com mais dicas. Um abraço.